Em competições, é muito especial vermos os pais torcendo pelos seus filhos. Às vezes, é até comovente. E 1 Timóteo é exatamente isso. Paulo, um pai espiritual, encorajando Timóteo a correr a corrida pelo reino de Deus, mesmo que os tempos sejam difíceis. Timóteo veio a Cristo já em sua infância. Ele era filho de uma crente judia e de um pai grego. Paulo, durante sua segunda viagem missionária, encontrou Timóteo em Listra e, apesar de serem completamente opostos em caráter, Timóteo tornou-se o principal companheiro de viagem do nosso apóstolo Paulo. Os dois, por vezes, precisavam trabalhar em frentes diferentes, e nessas ocasiões, Paulo se comunicava com Timóteo por cartas. Quando Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. Efésios, exatamente, é a mesma cidade que recebeu a carta aos Efésios. E por isso também que ambas têm assuntos em comum. As duas falam sobre a casa de Deus. Efésios nos mostra o conselho de Deus, um overview, e a carta a Timóteo nos mostra como realmente viver tudo isso localmente como igreja, ou o micro. Podemos ainda adicionar Coríntios a essa comparação, enquanto que 1 Coríntios nos mostra a ordem interna, que na prática sabemos que se tornou uma grande desordem, 1 Timóteo mostra a ordem externa, como se comportar na casa de Deus. Ok, vamos dividir o texto. 1 Timóteo também pode ser dividido em duas partes, doutrina e prática. Capítulos 1 a 3, a doutrina da casa de Deus, e capítulos 4 a 6, como Timóteo deveria se comportar nela. No primeiro capítulo, Paulo lembra Timóteo da missão. Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso, pois tinha medo que os judaizantes, ou os legalistas, aqueles que querem impor a lei sobre a graça, viessem e pregassem falsas doutrinas aos recém-convertidos. Ele exorta Timóteo e outra vez explica o real propósito da lei: convencer os incrédulos do pecado e apontá-los ao Salvador. Paulo insiste com Timóteo para guardar isso em mente e usa a si mesmo como exemplo. Portanto, uma igreja precisa de sã doutrina. Agora, conhecimento sem oração é como um feijão sem caldo, é seco e difícil de engolir. Então, o capítulo 2 é justamente sobre oração. E Paulo também explica a posição adequada de homens e mulheres dentro da igreja. Seguindo para o capítulo 3, Paulo fala sobre os dois ofícios vitais de uma igreja local, de bispos ou anciões e diáconos. Veja, em todo o sistema que Deus instituiu, há uma direção, há uma autoridade, e assim também na igreja. Na igreja, o Senhor Jesus é o cabeça. Ele é o soberano pastor, o qual visa o cuidado do rebanho. E para isso, assinalou bispos sobre as igrejas locais, que devem velar por seu rebanho, pelo bom andamento das almas. Essas posições não são eleitas, pois já vimos que a autoridade na Bíblia nunca vem de baixo, mas de cima, do cabeça, o céu reina. Mas isso não quer dizer que não há liderança. É o Espírito Santo que dirige os seus e trabalha no seu coração, motivando-os a desejar tal obra. Mas o que pode acontecer é o seguinte: um homem carnal, motivado pela sua própria carne, toma a frente e anuncia que deve ser respeitado como um ancião. E agora? Bem por isso que 1 Timóteo 3 inclui uma lista de qualificações, o qual é impossível de se viver sem a presença do Espírito Santo. Assim, se alguém se engajar no labor de um ancião e mostrar as qualidades descritas nessa lista, os outros são chamados pelo próprio Senhor a reconhecer tais homens. Afinal, estes têm uma grande responsabilidade, pois terão de prestar contas de cada alma de sua congregação perante o Senhor, o próprio cabeça da igreja, que é justo. E o contrário também vale. Se você não se qualifica nessa lista, você não é um ancião segundo os propósitos de Deus. Então, doutrina, oração e autoridade. Estes são os 3 pilares fundamentais de uma igreja local. Mas, e o jovem Timóteo? Como ele deve se comportar? Vamos aprender no nosso próximo vídeo.